Fala galera, nós aqui do canal Pobreajando estamos de volta para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve, bora! Bom, começou a era Ancelotti na seleção e a gente já tá vendo a cara do italiano no time. A convocação para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e Japão deu o que falar e mostrou que o novo técnico não tá para brincadeira não, hein? Ele tem um plano bem claro em mente. É isso aí. E a filosofia dele é bem clara, né? Ancelotti quer impor seu estilo. E o critério número 1 é a condição física. Para ele, meu amigo, só joga quem está 100% pronto. E isso ficou mais do que evidente na lista para esses amistosos, que já serviram como um belo termômetro do que vem por aí. Pois é, e a grande manchete, a notícia que parou tudo, foi justamente essa: o retorno de algumas peças muito importantes, mas a ausência, de novo, de um dos maiores nomes do nosso futebol. E claro, isso gerou um debate gigantesco entre os torcedores. Vamos aos nomes, então. Como a ESPN destacou bem, tivemos a volta de Vinícius Júnior e Rodrigo, a dupla do Real Madrid, o que para o entrosamento do ataque é sensacional. E claro, o retorno do líder, do xerife, Casemiro. Do outro lado da moeda, Neymar, Rafinha e Marquinhos ficaram de fora, principalmente por questões físicas. Mas a ausência do Neymar se recuperando de mais uma lesão foi o ponto central de toda a discussão. E olha, essa frase do Ancelotti, que foi reportada pela ESPN, resume tudo. Ele basicamente estabeleceu um padrão que vale para geral, sem exceção. Não importa o nome que está na camisa, a condição física é inegociável. É um recado bem direto. Parece que acabou aquele tempo de jogador com vaga garantida na seleção só pelo status. E é aí que a gente entra no centro do debate, né? Esse método do Ancelotti é um plano de mestre para construir o time da Copa de 2026? Ou essa troca toda de peças pode acabar gerando uma instabilidade para o time agora? Olha, eu sou do time que defende essa estratégia. Para mim parece uma abordagem muito disciplinada, muito lógica. A Carta Capital até já tinha apontado isso lá na primeira convocação dele em maio, com a volta do Casemiro e a ausência do Neymar. Ele está trazendo de volta um líder para o vestiário, está batendo na tecla da forma física e, de quebra, reconstruindo parcerias que a gente sabe que funcionam. O recado para o grupo não podia ser mais claro. Pois é, mas aí eu jogo a pergunta no ar. Será que ficar mudando tanto o time, deixar um cara do tamanho do Neymar de fora, isso não atrapalha na hora de criar uma identidade, de criar um entrosamento? A gente sabe que futebol é muito de repetição, de química. Será que essa busca pelo jogador perfeito fisicamente não está sacrificando a chance de construir um time mais coeso? E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa fase de testes, tem que falar da tal da pré-lista. Basicamente, antes da convocação final, o Ancelotti manda para a FIFA uma lista com uns 50 nomes. É um universo de jogadores que ele está de olho. Isso só reforça a ideia de que o radar dele está bem aberto. E a CNN Brasil pescou umas surpresas bem interessantes dessa lista. O Neymar, por exemplo, estava nela, o que mostra que ele não está descartado, só foi cortado pela condição física. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi ver o nome do Oscar. O cara não joga pela seleção desde 2015. Incluir ele, o Richarlison voltando, mostra que o Ancelotti está olhando para todo lado sim, mas para mim isso reforça a crítica. Cadê o núcleo do time? Parece que ainda não existe. Mas aí é que tá. Talvez o foco não seja o agora. Talvez toda essa discussão, toda essa aparente instabilidade faça parte de um plano muito maior, com um objetivo lá na frente bem claro: a Copa do Mundo de 2026. Exato. O projeto do cara é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ele começou lá em maio, a dar o tom, usou os amistosos de outubro para testar duplas como Vini e Rodrigo, e a ideia é ter uma base sólida, definida até março de 2026. Nisso aí eu tenho que concordar. Existe um cronograma, dá pra ver que ele tá usando esse tempo para construir as fundações do time, para chegar na Copa não para participar, mas para competir de verdade pelo Hexa. No fio das contas, a gente pode resumir assim. A estratégia é fazer uma transição de geração que já era necessária. É misturar a experiência de líderes como o Casemiro com a fome de bola dessa molecada que está surgindo. É um processo, e como todo processo, vai ter debate, vai ter dor de cabeça, não tem jeito. Então, a grande pergunta que fica e que a gente joga para vocês é essa. E para você, torcedor? O Ancelotti está no caminho certo ao deixar Neymar de fora por enquanto? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobreajando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!